Olá pessoal, mais uma aula. Hoje vamos falar sobre tipos de organização. Professor Lucas com vocês. Então, olha só, segundo o setor da economia, as organizações são classificadas em três tipos. Quais são eles? Governo, empresas e terceiro setor. Quando eu falo em governo, eu estou falando do primeiro setor, e é o Estado. O que é o Estado? É o Estado que presta o serviço de saúde, de educação, de segurança? Sim. E onde é que está a gente, cidadão, sociedade? Está no meio dessa relação que envolve esses três tipos de organizações. O segundo setor é o mercado, que são as empresas que vendem produtos e serviços para os consumidores. E o terceiro setor, quem é? São as organizações não governamentais, que são sem fins lucrativos. Vamos ver um pouco mais desse detalhamento? Então, olha só, os três tipos de organização: governo, setor público, administram o Estado e prestam serviços aos cidadãos. Trouxe como exemplo aqui o Ministério da Educação, que é um órgão de Estado, do governo, e vai prestar um serviço para toda a sociedade. 2. Empresas. São os negócios que têm o objetivo de vender produtos e serviços e obter lucro. Olha o exemplo que eu trouxe aqui. O Google, que é uma empresa, vende produtos e obtém o quê? Uma lucratividade. Vende um produto, um serviço e tem uma lucratividade com isso. E o terceiro setor, que são organizações de utilidade pública, com origem na sociedade e não no governo. Então, tem utilidade pública, está na sociedade, tem origem na própria sociedade, mas não é governo. Então, são as organizações não governamentais. Como exemplo, eu trouxe a ONG Contas Abertas, que fazem algumas avaliações sobre os gastos do Estado para demonstrar isso para a sociedade como o Estado está gastando esse dinheiro que ele obtém a partir dos impostos, dos tributos, de forma geral, que são cobrados de toda a sociedade. Dando continuidade, é possível enquadrar os tipos de empresas existentes em duas categorias. Quais são elas? Quais são essas duas categorias? O ramo de atividade e o porte. Quando eu falo do ramo de atividade, é uma prestadora de serviço, é uma indústria, o que ela faz? E o porte, eu estou falando do tamanho da empresa, uma empresa pequena ou uma empresa grande. Vamos ver o detalhamento de cada uma delas? Quanto ao ramo de atividade, a gente vai ver que a gente tem três classificações. A primeira delas é as industriais, que transformam matérias-primas em mercadorias, manualmente ou por meio do uso de máquinas. Então, se eu tiver um artesão desenvolvendo alguma mercadoria para ser vendida ali, ele está trabalhando como indústria. Essa indústria pode ser transformada, essas mercadorias, por meio de máquinas. Uma linha de produção, por exemplo, vai fazer aquela linha de produção que não é nada manual, tudo informatizado, e vai desenvolver uma mercadoria para ser comercializada. Então, primeira delas, do ramo de atividade, industriais. Número 2, as comerciais. E as comerciais podem ser divididas em atacadistas ou varejistas. As comerciais compram e vendem mercadorias. Os atacadistas compram mercadorias dos produtores e vendem para os comerciantes varejistas. Quando eu falo de varejista, eu estou falando de grandes empresas, por exemplo, um supermercado, uma farmácia. Então, compram direto de quem produz e revende para essas lojas que vendem em grande quantidade. Então, se uma distribuidora de alimentos tem lá o seu estoque todo de alimentos, vem e vende para os mercados menores. E os comerciantes varejistas compram mercadorias dos comerciantes atacadistas ou diretamente dos produtores e vendem para o consumidor final. Uma farmácia, por exemplo, é um tipo de organização varejista. Então, está aí dentro da classificação das empresas comerciais varejistas. Tem outros supermercados, consultores de cosméticos e outros. Dando sequência, a gente tem a terceira classificação, que são as prestadoras de serviço, oferecem trabalho que atendam à demanda dos consumidores. Então, o consumidor tem uma demanda e ele vai lá, aquela organização, aquela empresa, prestam esse tipo de serviço. Então, pode ser um escritório de contabilidade, uma empresa de limpeza, uma empresa de segurança, uma seguradora, assistências técnicas, a Deloitte, uma consultora, enfim, presta um tipo de serviço, não vende um produto específico. Quanto ao ramo
melhor dizendo, quanto ao porte agora, o que acontece? O ramo a gente finalizou. Quanto ao porte, o critério para a classificação quanto ao porte nem sempre é consensual, pois existem entidades governamentais, bancos, organizações não governamentais, por exemplo, se valem de critérios diversos para categorizá-las. Eu trouxe um link aqui, depois vocês acessem para visualizar as várias outras classificações que podem ser obtidas. Mas quanto ao porte, eu trouxe uma que é bem importante, uma das mais conhecidas, que é a classificação do IBGE, que ela vai classificar os empreendimentos em microempresas, pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. E ela, para fazer essa classificação, ela considera o número de empregados. Uma microempresa, quando ela é do comércio e serviços até 9 empregados, ela é uma microempresa. Se ela for uma indústria, ela pode ter até 19 empregados para ser classificada como microempresa, considerando a classificação do IBGE. Agora, mais outra aqui, a pequena empresa. Se for de comércios e serviços, quando ela tiver de 10 a 49 colaboradores, ela é uma pequena empresa. Se for uma indústria, de 20 a 99. Uma empresa de médio porte, uma média empresa, se for de comércios e serviços, de 50 a 99 colaboradores. Se for uma indústria, de 100 a 499. E agora, por fim, a grande empresa, que ela vai ser classificada como grande empresa quando for de comércio e serviços e tiver acima de 99 colaboradores, ou indústria acima de 499 colaboradores. Ressalto que essa é a classificação do IBGE, uma das mais utilizadas para classificar as empresas quanto ao porte, quanto ao tamanho da empresa. Com isso, a gente vai chegando ao final da nossa aula, que a gente verificou os tipos de organização, tipos de empresa e a classificação, quanto ao ramo de atividade e quanto ao porte. Ficamos por aqui e até a próxima aula.